A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez eu quero louvar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Nessa noite que Ele me concede, gostaria nessa noite de estar transmitindo a palavra do Senhor para todos que vão ouvir essa mensagem. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Escute o que o Senhor diz: amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizeste cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Então, se a gente for ler o contexto aqui do capítulo 7 de 2 Reis, a gente vai entender que está falando que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cerca a cidade de Samaria. Samaria é a capital do reino do norte. Então, ali Ben-Hadad, com o seu grande exército, ele cerca aquela cidade. E a estratégia dos reis naqueles dias era cercar a cidade, porque naqueles dias a cidade era fortificada. Então os reis, eles cercavam a cidade e ficavam numa distância considerável, aonde ele pudesse ver o inimigo e o inimigo não pudesse lançar nenhuma lança neles, lançar qualquer coisa que pudesse atingir eles. Então ali eles ficavam dias, meses e até anos esperando o inimigo sair para que eles pudessem tomar a cidade e dominar aquela cidade. Então veja a situação do povo de Deus. O povo de Deus estava ali cercado pelo inimigo. O povo estava morrendo de fome, morrendo de sede e não podia sair para fora. O povo vivia da agricultura e ninguém podia entrar. Olha que situação terrível que chegou o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que a situação era tão feia ali em Samaria que a cabeça de um jumento estava valendo 80 barras de prata. Então veja que situação precária que chegou a situação de Samaria. E só podia comprar a cabeça de um jumento as pessoas mais bem-sucedidas, porque os pobres não tinham como comprar a cabeça de um jumento. Tanto que o texto aqui de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, vai dizer que duas mães chegam a negociarem para comer os seus próprios filhos. Então veja que situação terrível. Estava tendo canibalismo ali em Samaria. Aquelas duas mulheres, elas chegam até o rei que está passando no terraço do seu palácio e elas começam a contar, a narrar aquela história para o rei. Aquela mulher diz para o rei que ela havia combinado com a outra mulher que ela ia comer o filho dela hoje, quando fosse amanhã ia comer o filho da outra. Só que a gente vê que aquela mulher, ela não cumpriu com o seu combinado. Ela comeu o filho de uma delas, quando foi para comer o filho dela, ela não aceitou, não deixou. Então a gente vê que houve uma mentira aí, porque essa mulher, ela não cumpriu com a sua palavra. E quando a fome, e principalmente fome da palavra, uma das coisas que acontece é isso, é mentira no meio do povo. O rei Salomão diz em Provérbio que sem profecia o povo perece. Então veja que o que estava acontecendo ali, fome, mentira, falta de amor para com o seu próximo, para com os seus próprios filhos. O Moisés havia profetizado em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 53,
que se eles desobedecessem à lei de Deus, eles iam comer o fruto do seu próprio ventre. E era o que estava acontecendo aqui na cidade de Samaria. Eles estavam comendo seus próprios filhos. E tudo isso por causa de quê? Apostasia, desobediência à palavra de Deus. E é isso que acontece com todos aqueles que apostatam, que se afastam da verdade do evangelho, que se afastam da palavra de Deus. O que vai acontecer é isso, é viver num mundo de mentira, é perder o afeto pelos seus próprios familiares. Então, eu poderia citar o caso da família Nardoni. Ver aquela família teve coragem de matar a própria filha, o pai e a madrasta. Que situação terrível. E isso acontece por quê? Porque essas pessoas estão longe de Deus, longe da verdade, não querem a verdade do evangelho. A gente só tem proteção quando a gente está em Cristo, quando a gente está firmado na verdade do evangelho. Então veja que ali aquelas duas mulheres narram essa história para o rei, e o rei se desespera. E ele diz: ainda hoje eu arranco a cabeça de Eliseu. Então veja que esse rei quer pôr a culpa em Eliseu. Ele diz que a culpa é de Eliseu, a culpa é de Deus. E nós muitas vezes fazemos do mesmo jeito que esse rei. Diante das nossas crises, nós queremos achar um culpado. A gente nunca quer reconhecer que o erro está em nós. A gente está sempre procurando um culpado para essas crises. Então, a gente vê que o que esse rei devia fazer era reconhecer o seu pecado, era chamar o seu povo num culto coletivo e se arrepender e buscar a face de Deus. Só que a gente vê que ele não faz nada disso, ele prefere culpar o profeta Eliseu. E às vezes nós somos do mesmo jeito. A gente estamos sempre procurando um culpado para nossas crises. É a síndrome de Adão e Eva. Estamos sempre procurando um bode expiatório. Nunca somos homens o suficiente, mulheres o suficiente para reconhecer que muitas crises na nossa vida é por nossa própria causa. Então a gente vê que esse rei ele manda mensageiros até o profeta Eliseu. E ali Eliseu está ali com os anciãos, com líderes na sua casa. A Bíblia diz que esses mensageiros chegam e logo depois vem o rei. E ali Eliseu, ele profetiza, ele diz para aquele rei: amanhã, por essa hora, haverá comida com fartura em Samaria. Ou seja, o que Eliseu estava profetizando era que a situação de Samaria iria voltar ao seu normal. Então, o capitão que estava ali do lado do rei, ele duvida. Aquele capitão era incrédulo e ele duvida da palavra que saiu da boca do homem de Deus. Só que ele não estava duvidando de Eliseu, ele estava duvidando era da palavra de Deus. Então Eliseu olha para aquele homem e diz: tu verás com teus olhos, mas não vai comer. Então a gente não pode duvidar da palavra de Deus. De maneira nenhuma a gente pode duvidar da palavra que sai da boca de um homem de Deus. Deus ele pode se vingar, Deus ele pode comprar a briga dos seus profetas, dos seus servos, aqueles que são seus portas-vozes aqui na terra. Então veja que Eliseu, ele teve a ousadia de profetizar mesmo em meio àquela crise. E nós também temos que ter essa ousadia. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, porque nós estamos vivendo uma crise mundial, crise na família, crise no governo, crise na igreja. Há uma crise geral, uma crise mundial. Então a gente tem que ser que nem o profeta Eliseu, a gente precisa profetizar, porque a gente vive aquilo que a gente profetiza. A gente tem que ter ousadia e tem que ter fé para profetizar mesmo em meio à crise.
O rei Salomão diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então a gente precisa ter essa ousadia de profetizar a vitória na nossa vida, na vida do nosso próximo, porque Deus ele age através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente profetiza, daquilo que a gente acredita. É em cima daquilo que a gente profetiza que Deus ele trabalha. Então a gente vê que Eliseu ele profetiza que a situação de Samaria voltar ao normal. Aquele capitão duvida. Então a Bíblia vai dizer que tinha 4 leprosos fora do arraial. E esses 4 leprosos, eles estavam ali fora do arraial porque a lei de Deus era tão exigente que não permitia eles viver no meio do povo. Então eles viviam no arraial afastado. Então a Bíblia vai dizer que eles estavam ali no portão da cidade. E eles estavam um falando com o outro ali. E eles falam um para o outro: se nós ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá no arraial do Sírio, possa ser que eles nos mate ou somente nos deixe viver. Então a Bíblia vai dizer que eles se levantam e vão para o arraial da Síria. E a Bíblia vai dizer que assim que eles começam a andar para o arraial da Síria, Deus ele fez vir sobre aquele arraial do inimigo um vento muito forte, que os sírios eles ouviram como se fosse um barulho de um grande exército. E a Bíblia diz que eles fugiram de medo, eles correram de medo e abandonaram todos os seus pertences, barracas, espadas, animais, comida, bebida. Eles deixaram tudo com medo do barulho que Deus mandou ali. O nosso Deus é poderoso, é criativo. Veja que Deus sozinho fez o inimigo correr. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que os leprosos chegam ali no arraial e eles... Então a Bíblia vai dizer que Deus ele usa 4 leprosos. E eu gostaria de dizer também nessa mensagem que Deus ele usa leproso. Ele usou 4 leprosos. Quem de nós pode dizer que não é leproso? Lepra na Bíblia simboliza o pecado. Quem de nós não somos pecadores diante de Deus? O único que passou por essa terra sem pecado é Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores. Só que Deus ele usa leprosos que se levantam. Deus ele usa leproso que se levanta, que tem atitude, que acredita na sua palavra, que vai para cima. Aleluia. Então veja que esses 4 leprosos chegam ali no arraial do inimigo e eles começam a comer, beber, eles entram numa barraca, entram na outra, pegam alguns pertences, vão esconder e ali eles andando no arraial do inimigo por dentro das barracas. A consciência deles pesa e eles dizem: hoje é dia de boa nova, não podemos nos calar, temos que ir lá na cidade e avisar que o inimigo não está mais aqui. Então, eu gostaria de pegar esse gancho que os leprosos, eles caíram em si, que era dia de boa nova, e eles foram anunciar para o povo da cidade que tinha comida à vontade ali para eles. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós estamos dentro da igreja, comida à vontade, estamos cheios da palavra de Deus, cheios da graça de Deus, comendo os manjares que Deus tem preparado para nós. E muitas das vezes a gente não tem tido a atitude desses leprosos. A gente não quer se levantar, a gente não quer anunciar as boas novas do evangelho. Aleluia. Pois foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para anunciar as boas novas do evangelho. E nós precisamos se levantar, precisamos fazer a nossa parte, porque Deus ele vai cobrar o sangue de cada pessoa que está morrendo do nosso lado, e nós não temos atitude
de transmitir a verdade do evangelho. Muitas pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e Deus, ele vai cobrar o sangue de cada uma delas da minha e da sua mão. Então eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se levanta. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se levanta e anda. Deus, ele usa leproso, mas leproso que se levanta, leproso que acredita que Deus, ele é real e opera através daqueles que crê. Aleluia. Deus, ele quer usar a sua vida. Deus, ele quer te usar para pregar as boas notícias para aqueles que estão morrendo de fome aí no mundo. Quantas pessoas neste momento indo para o inferno, e muitas das vezes o culpado sou eu e você, porque nos calamos. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, e nós não estamos fazendo a nossa parte, e Deus, ele vai cobrar de mim e de você, porque ele nos chamou foi para ser profeta. Ele nos chamou foi para anunciar a sua palavra. Então veja que esses leprosos vão até o portão da cidade, anuncia a mensagem. Ali os mensageiros levam a mensagem até o rei fica com medo, porque a Síria costumava fazer emboscada para Israel, só que não tinha outra alternativa. Ou ele mandava soldados ali observar se o inimigo tinha ido mesmo embora, ou o povo ia morrer de fome do mesmo jeito. Então a Bíblia diz que ele manda preparar ali uns carros de guerra, uns cavaleiros, e eles vão lá ver. Então a Bíblia diz que ele tinha encarregado aquele capitão que duvidou da palavra do profeta Eliseu. Tinha colocado ele como encarregado no portão da cidade. A Bíblia diz que depois que a mensagem chega que tinha comida à vontade para o povo, ele manda abrir os portões. Então ali o povo, esfomeado, saindo da cidade para fora atrás de comida, eles passam por cima daquele capitão e matam ele pisoteado. O que a gente aprende com isso? Quem duvida da palavra de Deus morre atropelado pela vida. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que Deus tem te prometido, mas creia que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Então, veja que aquele capitão morreu pisoteado. E eu quero terminar essa mensagem nessa noite dizendo: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Não se sinta indigno, não se sinta menos. Se levante e ande. Deus, ele quer te usar independente das suas falhas. Creia que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Deus usa leproso, mas leproso que se levanta. Eu quero profetizar sobre a sua vida, assim como a ajuda para o povo de Samaria veio através de 4 leprosos, 4 pessoas que eu acredito que ninguém jamais esperaria. Eu profetizo sobre a sua vida que a ajuda que você precisa vai vir de pessoas que você nem imagina. Deus vai usar os meios mais loucos que você pode imaginar para te abençoar. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: Deus, ele realizou esse grande milagre para mostrar para o seu povo que se eles continuassem na apostasia, se eles continuassem na desobediência à sua lei, à sua palavra, o castigo ia ser ainda pior. Então, eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite, você que vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Não desobedeça a palavra de Deus. Procure viver a palavra de Deus. Não se apostate da verdade. Creia na palavra de Deus. Busque a presença de Deus e deixa Deus te usar, deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Essa é a mensagem que o Espírito Santo pôs no meu coração nessa noite, e que ele possa abençoar você grandemente. Essa é a minha oração em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.